Mão na boca, pé na boca. Será que a gente pode deixar o bebê fazer isso? Bom, isso é muito importante para os bebês, porque lá com até os 4 meses, eles estão nessa fase de explorar o próprio corpo, né? Dessa autoexploração. E essa exploração do próprio corpo é super importante para a questão sensorial, para o bebê se conhecer mesmo, né? Então, a gente deve deixar o bebê colocar as mãos na boca, depois colocar o pé na boca, porque isso faz parte do desenvolvimento, é essencial para ele. Nós não estamos falando aqui de chupar o dedo, tá? Senão as fonos aí vão matar a gente. A gente está falando desse comportamento de autoexploração. E os benefícios, eles não param por aí, né? Quando o bebê, ele começa lá com 4 meses, tocar o joelho e depois ele começa a pegar o pezinho e colocar na boca, isso é super importante para a questão toda do desenvolvimento muscular e articular da criança. Então, quando ele faz isso, ele começa a ativar os músculos do abdômen, da barriguinha, né? Eles começam a fazer a mobilização aqui da articulação do quadril e alongar também aqui os músculos da coluna e alongar o músculo de trás da coxa aqui, que a gente chama de isquios tibiais. Isso também vai ajudar depois lá para ele sentar. Tá? Então, a gente precisa entender que o desenvolvimento, ele é interdependente, uma coisa depende da outra. Então, se ele não faz uma coisa aqui na hora que deveria fazer, depois lá na frente vai atrapalhar nessa sequência de habilidade motora do bebê. Então, como a gente pode fazer, então, para estimular esse bebê a pegar as mãozinhas, para pegar o pé, né? A gente precisa deixar esses pés mais interessantes, né? Para que ele consiga e se motive a fazer essas brincadeiras. Então, eu vou dar algumas dicas do que a gente pode fazer para facilitar essa brincadeira. Primeira coisa, né, gente? Usar a luvinha na mão da criança não é legal, né? Não preciso nem dizer por quê, né? Quando a gente coloca uma luva na mão da criança, uma meinha, que são aquelas meinhas, a criança não vai conseguir explorar a mão, né? Ela vai no máximo tentar colocar a luva na boca, mas isso não é legal. Então, vamos tentar não colocar luvinhas e coisas que atrapalham essa estimulação tão importante para o bebê. A outra coisa são a gente fazer o uso de pulseirinhas que tenham cores de contraste, né? Então, branco no preto, para favorecer a questão visual, né? Esse escaneamento visual. Então, o preto no branco, o vermelho no amarelo, o preto no vermelho. Todas essas cores de contraste vão favorecer também essa brincadeira com a criança, né? Então, essas pulseirinhas, a gente pode colocar aqui no bracinho da criança e cada hora que ele se movimentar, que a criança se movimentar, ela vai escutar um barulho e aí ela vai se interessar muito mais em tocar as mãos, em colocar a mão na boca, tá joia? A outra parte é em relação ao pé. Então, essa mesma pulseirinha, a gente pode colocar lá no pé. E cada hora que a criança levantar o pé, ela vai escutar esse barulhinho e vai enxergar essa pulseirinha. E isso também vai motivar ela e deixar muito mais interessante essa brincadeira. Outra coisa são as meinhas. Então, nós temos aí muitas meinhas que vêm com bichinho, que eles têm umas texturas diferentes, eles têm som e, mais uma vez, as cores de contraste. Então, a gente pode colocar as meinhas na criança e, mais uma vez, cada hora que ela movimentar os pés, ela vai ficar muito mais interessada em pegá-lo. E se a gente não tem nada disso, a gente pode improvisar. A gente pode pegar uns colares, umas pulseiras das mamães e colocar no pé da criança para deixar também, mais uma vez, essa brincadeira mais interessante, mais legal. Então, as cores também, cores vibrantes, né? Cores de contraste, para favorecer essa questão da visão. E aí, a criança também vai se interessar de buscar. Só tomem cuidado, né, gente? E fazer essas brincadeiras sempre com supervisão, para a criança não colocar
essas pulseiras ou essas bolinhas na boca, tá joia? Uma maneira de chamar mais a atenção da criança é apagando a luz e usando uma lanterna. Isso vai favorecer e facilitar demais esse escaneamento da visão, ela achar o pezinho, né? Então, mesmo com a meinha, o teu bebê não tá olhando pro pé e não se interessa em buscá-lo, a gente pode colocar uma luz, né, a lanterna ali com foco de luz na meinha, né? Então, nada de colocar o foco de luz no olho do bebê, tá? E nem refletindo de frente ao espelho, né? A gente coloca ali a lanterna na meinha e a criança vai favorecer a criança de enxergar esse pé ou essa meinha e se interessar então para buscar o pezinho lá e depois, num outro momento, colocar o pé na boca. Uma outra coisa que a gente pode fazer é cantar musiquinhas, mesmo que você ache que seu bebê não entenda. A gente cantar músicas que falem da mãozinha, do pé, então o sapo não lava o pé, o eu conheço um jacaré, a gente pode cantar as músicas e durante essa brincadeira, para deixar a brincadeira muito mais interessante para o bebê e para você também, né? E se mesmo assim você perceber que seu bebê tem muita dificuldade de tocar as mãos ou de chegar com as mãos nos pés, aí é muito importante que você procure um especialista para fazer uma avaliação e não deixar isso passar, né? A gente tem a mania de falar, vamos esperar mais um pouquinho, vamos deixar no tempo dele. Geralmente o que a gente consegue resolver com uma idade, se deixar passar, fica muito mais difícil de resolver lá na frente. Então é importante que a gente não deixe passar, né? As fases do bebê, agora, por exemplo, com 4, 5 meses, que é a fase de pegar o pé, de colocar o pé na boca, né? Se isso não está acontecendo, se você vê que ele tem uma dificuldade para realizar essa brincadeira, procure um especialista. Não espera, tá bom? Essa é a dica de hoje.